Abandonada aos 86 anos, uma idosa viu sua vida desmoronar quando a família desapareceu com suas economias. Com a carta de despejo nas mãos trêmulas, ela caiu em desespero. Mas o destino reservava uma surpresa emocionante. De professora abandonada a símbolo de renascimento, sua jornada vai fazer você repensar o significado de recomeço. Uma história de superação que prova: nunca é tarde para reconstruir. Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você ajudaria alguém nessa situação? O outono da vida deveria ser um tempo de colheita, de contemplação, das sementes plantadas e dos frutos cultivados ao longo de décadas. Mas para algumas almas, o destino reserva invernos rigorosos, quando o corpo já não possui o vigor para enfrentá-los. O silêncio ecoa pelos cômodos vazios do apartamento, onde Dona Cecília habita há mais de 4 décadas. As paredes, testemunhas silenciosas de uma vida inteira, agora parecem observá-la, com uma piedade que ela se recusa a aceitar. Com mãos trêmulas, marcadas pelo tempo e pela artrite que as castiga diariamente, Cecília segura o papel que sentencia o fim de sua permanência naquele espaço. Uma carta de despejo. 3 dias. Apenas 3 dias para desmantelar uma vida inteira, para deixar para trás o único lugar que ainda ousa chamar de lar. O relógio na parede, companheiro fiel de tantas noites solitárias, parece zombar dela agora, marcando um tempo que escorre impiedosamente entre seus dedos nodosos. O apartamento, antes preenchido com melodias de Chopin e Beethoven, que ela ensinou a centenas de alunos ao longo de sua carreira como professora de piano, agora abriga apenas o eco de promessas quebradas. A família que jurou protegê-la, os mesmos que nasceram de seu ventre ou entraram em sua vida por laços matrimoniais, simplesmente desvaneceu-se na névoa da ganância. Levaram suas economias, fruto de décadas de trabalho árduo, tecla após tecla, nota após nota. Deixaram apenas o vazio e uma montanha de dívidas que cresceu silenciosamente, como ervas daninhas num jardim negligenciado. A geladeira está praticamente vazia, exceto por um iogurte vencido e alguns legumes murchos que parecem refletir seu próprio estado de espírito. No armário, um pacote de biscoitos quase vazio e um pouco de café. Suas refeições tornaram-se cada vez mais escassas, sacrificadas em nome das contas que nunca pareciam diminuir. Não importa quanto ela se esforçasse para economizar, e agora, nem mesmo esses sacrifícios seriam suficientes. Em 3 dias, estaria sem teto, aos 86 anos de idade. Cecília caminha lentamente até o pequeno santuário que montou na sala. Uma mesa com fotografias em moldura simples, algumas velas quase totalmente consumidas e uma imagem de Nossa Senhora, herança de sua mãe. "Por que me abandonastes?" sussurra, sem saber ao certo se fala com a santa, com sua família ausente ou com o próprio destino. Lágrimas silenciosas marcam rugas profundas em seu rosto. Cada uma delas uma história, um capítulo de sua longa existência. A noite cai sobre a cidade como um manto pesado. Cecília não consegue dormir. Senta-se à janela e observa as luzes dos apartamentos vizinhos, imaginando famílias unidas, jantando, conversando, vivendo. Um sentimento agudo de solidão a atravessa como uma lâmina afiada. Como chegamos a este ponto? E pergunta-se, recordando os natais festivos, os aniversários celebrados, as conquistas aplaudidas. Onde estavam agora aqueles sorrisos, aqueles abraços, aquelas promessas? Com a primeira luz da manhã, Cecília começa a organizar seus pertences. Uma tarefa monumental para alguém em sua idade, especialmente sem ajuda. Cada objeto carrega memórias. Cada decisão sobre o que levar e o que deixar para trás é dolorosa. Como se escolhesse quais partes de si mesma ainda valiam a pena salvar. A maioria dos móveis terá que ficar. Não há para onde levá-los. O piano, seu fiel companheiro, terá que ser abandonado como ela foi. Entre caixas empoeiradas no fundo do armário, Cecília encontra um antigo álbum de fotografias.
As imagens, amareladas pelo tempo, mostram uma mulher jovem, de olhos vibrantes e sorriso confiante. Um grupo musical posa para a câmera. Ela ao piano, o centro da composição. Quinteto Harmonia, está escrito no verso da fotografia. Cecília sorri através das lágrimas. Houve um tempo em que suas mãos não tremiam, em que a música fluía, delas como água fresca de uma nascente. O álbum revela outras vidas que poderia ter vivido, caminhos não escolhidos. Um jovem de olhar intenso com braços ao redor de sua cintura, flores de laranjeira em seu cabelo, uma proposta de casamento recusada em nome da carreira musical que tanto amava. Filhos que nunca teve, substituídos pelos alunos que passaram por sua sala de estar, aprendendo não apenas a tocar piano, mas a amar a música como ela a amava. Será que algum deles se lembraria dela agora? Será que suas lições permaneceram? Uma fotografia em particular captura sua atenção. Uma apresentação no Teatro Municipal há mais de 40 anos. Ela ao piano, impecável num vestido azul marinho, seu olhar concentrado nas partituras. Aquele momento representava o auge de sua carreira como pianista, antes que a artrite começasse a limitar seus movimentos, forçando-a a focar exclusivamente no ensino. A memória daquele momento acende uma fagulha quase extinta em seu interior. Seus dedos, apesar da dor, ainda conhecem o caminho pelas teclas. A música ainda vive dentro dela, esperando para ser libertada. Na manhã do terceiro dia, Cecília está pronta para partir. Uma única mala contém suas roupas e alguns objetos pessoais. No pescoço, o broche de borboleta que pertenceu à sua mãe, símbolo de transformação e liberdade. Talvez seja isso que estou precisando, pensa. Transformar-me mais uma vez. Lança um último olhar ao apartamento. Agora despido de sua presença. As marcas na parede onde quadros penduraram por anos, o desgaste no chão próximo ao piano, onde gerações de alunos ficaram em pé para recitais improvisados, a janela da cozinha que nunca fechou completamente, permitindo que o vento assobiasse nas noites de inverno. Adeus, sussurra fechando a porta pela última vez. O corredor do prédio, antes tão familiar, agora parece um túnel sem fim. Os vizinhos, em sua maioria, já saíram para o trabalho. Ninguém nota a idosa com a mala. Gasta descendo as escadas com dificuldade. Ninguém se oferece para ajudar. Ninguém pergunta para onde ela vai, porque ninguém realmente se importa. A invisibilidade da velhice é talvez sua punição mais cruel. A rua está agitada, pessoas apressadas em suas rotinas diárias, cada uma presa em seu próprio universo de preocupações. Cecília caminha sem rumo definido. Para onde ir quando não se tem para onde ir? O inverno aproxima-se, e mesmo ao meio-dia, a temperatura não ultrapassa os 15 graus. Seu casaco fino oferece pouca proteção contra o vento cortante que parece penetrar até seus ossos. As horas passam, e Cecília continua caminhando, parando ocasionalmente para descansar em bancos de praça. A fome aperta, mas seus recursos são extremamente limitados. Um pequeno envelope contendo suas últimas economias está cuidadosamente escondido no forro de sua mala. Mesmo assim, são apenas alguns trocados, insuficientes para encontrar um novo lugar para morar. À medida que o sol começa a se pôr, a realidade de sua situação torna-se ainda mais assustadora. Pela primeira vez em sua vida, Cecília enfrenta a possibilidade de passar a noite ao relento. O parque central da cidade, com seus bancos de madeira, parece ser sua única opção. Ela escolhe um local parcialmente protegido por uma grande árvore, esperando que ofereça algum abrigo se chover durante a noite. A temperatura cai drasticamente após o anoitecer, beirando os 5 graus. Cecília enrola-se em seu casaco, tentando conservar o pouco calor que seu corpo idoso ainda produz. O banco de madeira é duro contra suas costas já doloridas, e o medo de ser abordada por estranhos durante a noite a mantém em um estado de alerta angustiante. Ao seu redor, a cidade continua sua vida noturna, alheia ao drama daquela senhora solitária. A noite parece interminável. Cecília oscila entre estados de sonolência e vigília.
nunca realmente dormindo profundamente. Cada som a sobressalta, cada sombra parece uma ameaça. A sensação de abandono é avassaladora, ameaçando consumi-la por completo. Em algum momento, ela pega-se conversando com seu falecido marido, como se ele estivesse sentado ao seu lado naquele banco de praça. Você sempre disse que eu era teimosa demais, Antônio. Que orgulho me levaria à ruína. Talvez tivesse razão. A madrugada traz consigo uma fina garoa que logo se transforma em chuva. A árvore oferece pouca proteção, e Cecília rapidamente fica encharcada. Tremendo incontrolavelmente, ela recolhe sua mala e busca abrigo sob a marquise de uma loja, fechada. Ali, encolhida contra a parede, ela finalmente permite que as lágrimas fluam livremente, misturando-se à água da chuva em seu rosto. Por que viver tanto para terminar assim? Pergunta-se, enquanto a escuridão ao seu redor parece refletir o vazio em seu coração. Com os primeiros raios de sol, a chuva finalmente cessa. Cecília está exausta, seus músculos doloridos, a roupa úmida colada ao corpo, mas algo dentro dela, uma chama que se recusa a se apagar, a impele a levantar-se. Um dia de cada vez, murmura para si mesma, um mantra que a acompanhou durante os momentos mais difíceis de sua vida. Um dia de cada vez. Ela caminha até uma pequena padaria, que acaba de abrir suas portas. O aroma de pão fresco é quase doloroso em seu estômago vazio. Contando cuidadosamente suas moedas, Cecília entra e pede um café simples, o mais barato do cardápio. Com mãos trêmulas, mais de frio e fome do que de idade neste momento, ela entrega o dinheiro à atendente e senta-se em uma mesa no canto, tentando ser o mais discreta possível. O café quente é um bálsamo para seu corpo gelado. Cecília o sorve lentamente, tentando fazer durar o máximo possível, adiando o momento em que precisará sair novamente para o desconhecido. Enquanto contempla o líquido escuro, tenta organizar seus pensamentos. Precisa de um plano, alguma direção, qualquer coisa que possa dar sentido ao caos em que sua vida se transformou. Da cozinha da padaria, emerge uma mulher de meia-idade, cabelos presos em um coque desalinhado, avental florido manchado de farinha. Ela olha ao redor, supervisionando o início do movimento matinal, quando seu olhar pousa sobre Cecília. Algo na postura digna da idosa, apesar das roupas úmidas e da aparência cansada, captura sua atenção. Aproxima-se com uma caneca fumegante. Ah, senhora aceitaria mais um café? Saiu uma fornada fresca de pão de queijo também. Oferece com um sorriso gentil. Cecília hesita, constrangida, consciente de sua aparência e da impossibilidade de pagar por mais nada. A mulher percebe seu desconforto e acrescenta rapidamente: por conta da casa. Manhãs frias como esta pedem café quente, não é mesmo? Este pequeno ato de bondade, tão simples para quem o oferece, é como uma tábua de salvação para Cecília. A barreira que construiu durante anos, a orgulhosa independência que a impediu de aceitar ajuda mesmo quando precisava desesperadamente, começa a ruir. Obrigada, murmura, aceitando o café e o pão de queijo ainda quente. Muito obrigada. A mulher, que se apresenta como Helena, dona da padaria, senta-se por um momento à mesa, movida por uma curiosidade genuína e uma preocupação que não consegue explicar. Algo na dignidade silenciosa de Cecília a intriga e comove. A senhora não é daqui do bairro, é? Pergunta casualmente. Cecília hesita, ponderando quanto de sua situação revelar. O medo do julgamento, da pena, é quase paralisante. Mas há algo no olhar de Helena, uma sinceridade desprovida de malícia que a encoraja. Com voz baixa, ela começa a contar sua história. O despejo, a família ausente, a noite passada ao relento. Fala sem autopiedade, com a clareza de quem já aceitou os golpes do destino, mesmo sem compreendê-los totalmente. Helena escuta em silêncio, seu rosto transitando entre expressões de surpresa, indignação e, por fim, resolução. Quando Cecília termina seu relato, a dona da padaria permanece em silêncio por alguns instantes,
como se estivesse tomando uma decisão importante. Finalmente fala: tenho um pequeno quarto nos fundos da padaria. Nada luxuoso, mas tem uma cama e um banheiro. Ficaria à disposição da senhora, em troca de algumas horas de ajuda no caixa, se isso não for um problema. A oferta pega Cecília completamente desprevenida. Sua primeira reação é recusar, o orgulho ainda lutando contra a necessidade. Não posso aceitar caridade, começa a dizer, mas Helena a interrompe com um gesto firme. Não é caridade. Dona Cecília, é uma troca justa. Preciso de ajuda aqui na padaria, especialmente nas manhãs que são as mais movimentadas. E a senhora precisa de um lugar para ficar. Negócios são negócios, conclui com um sorriso que suaviza suas palavras. Alívio que Cecília sente é quase físico, como um peso sendo removido de seus ombros, um teto sobre sua cabeça, a possibilidade de um banho quente, a dignidade de trabalhar em troca de abrigo. No entanto, um novo medo se instala. Nunca trabalhei com caixa eletrônico antes. E se eu não conseguir aprender? E se cometer erros? Helena ri, um som reconfortante que preenche o pequeno espaço. Todo mundo comete erros, Dona Cecília. Até eu, que lido com esse caixa há anos. O importante é tentar, não é mesmo? A senhora ensinava piano. Ensinar é muito mais complexo do que registrar vendas em uma máquina. Tenho certeza que aprenderá rapidamente. Assim, um novo capítulo começa na vida de Cecília. O quarto, nos fundos da padaria, é realmente pequeno. Mas para quem passou a noite anterior em um banco de praça, parece um palácio. A cama, embora simples, é limpa e confortável. Há uma pequena cômoda para suas poucas roupas, um espelho na parede e até mesmo um vaso com margaridas frescas sobre uma mesinha. Helena pensou em cada detalhe para fazer com que o espaço fosse acolhedor. O primeiro dia de trabalho no caixa é um desastre, como Cecília temeu. Seus dedos, acostumados à precisão das teclas do piano, parecem desajeitados na máquina registradora. As transações demoram mais do que deveriam. A fila aumenta. Os clientes ficam impacientes. Alguns são abertamente rudes. Outros apenas suspiram dramaticamente, olhando para o relógio. Cada olhar irritado, cada comentário impaciente é uma pequena ferida em seu já abalado senso de valor próprio. No fim daquele primeiro dia, exausta e desmoralizada, Cecília está convencida de que Helena pedirá que ela deixe o quarto, certa de que contratá-la foi um erro. Em vez disso, a dona da padaria senta-se com ela após o fechamento, servindo 2 xícaras de chá quente. Foi apenas o primeiro dia, diz com firmeza. Amanhã será melhor e depois de amanhã, melhor ainda. O importante é que a senhora não desistiu, mesmo quando ficou difícil. Isso diz muito sobre quem é. A paciência e a fé de Helena em sua capacidade tocam Cecília profundamente. Há quanto tempo alguém não acreditava nela assim? Há quanto tempo ela própria não acreditava em si mesma? Naquela noite, antes de adormecer em sua nova cama, Cecília faz uma promessa silenciosa. Não decepcionaria esta mulher que estendeu a mão, quando todos os outros viraram as costas. Os dias seguintes comprovam que Helena estava certa. Cecília é metódica por natureza, uma qualidade desenvolvida em décadas de ensino musical. Ela cria seu próprio sistema para lembrar os códigos dos produtos, associando-os a notas musicais, transformando cada transação em uma pequena melodia interna. Sua memória, ainda afiada apesar da idade, rapidamente absorve a rotina da padaria. Ao final da primeira semana, ela já opera o caixa com uma eficiência que surpreende a todos, inclusive a si mesma. Os clientes frequentes começam a notar a idosa de postura impecável e sorriso discreto que agora os atende. Muitos passam a escolher especificamente sua fila, atraídos por sua educação e pela forma como ela trata cada pessoa com igual respeito, seja o executivo apressado ou a dona de casa que conta moedas para comprar o pão do dia. Alguns até mesmo começam a chegar mais cedo, não apenas pelo pão fresco, mas para trocar algumas palavras com Dona Cecília da padaria,
como passam a chamá-la. 2 semanas após sua chegada, enquanto organiza o estoque nos fundos do estabelecimento, Cecília ouve uma melodia familiar. As notas de Clair de Lune, de Debussy, flutuam no ar, vindas do pequeno café adjacente à padaria. Cedendo a um impulso quase magnético, ela segue o som, parando à entrada do café. Um jovem está ao piano, seus dedos deslizando pelas teclas com mais entusiasmo do que técnica. Ao seu redor, um pequeno grupo de músicos amadores ajusta seus instrumentos. Um violino, um violoncelo, uma flauta. O jovem pianista interrompe a peça no meio, frustrado. Não consigo acertar esta passagem, lamenta para os companheiros. É como se meus dedos se recusassem a cooperar. Antes que perceba o que está fazendo, Cecília dá um passo à frente. Posso? Pergunta, indicando o piano. O jovem olha surpreso para a idosa em avental de padaria, mas cede lugar educadamente, provavelmente mais por respeito à idade do que por expectativa de ajuda real. Cecília senta-se ao piano, as mãos pousando naturalmente sobre as teclas. Respira fundo, fechando os olhos por um momento, deixando a música que sempre viveu dentro dela despertar novamente. Então, seus dedos começam a se mover. A despeito da artrite, da falta de prática recente, da exaustão acumulada, a música flui dela como se nunca tivesse parado de tocar. Clair de Lune ganha vida sob suas mãos, cada nota perfeitamente executada, cada nuance sentida profundamente. Quando a última nota se dissipa no ar, há um momento de silêncio absoluto. Os músicos olham para ela boquiabertos. O barista parou de preparar bebidas, os clientes estão imóveis em suas mesas. Então, aplausos irrompem, enchendo o pequeno café com uma energia elétrica. Isso foi extraordinário, balbucia o jovem pianista, visivelmente emocionado. A senhora é pianista profissional? Cecília sorri, sentindo um rubor de prazer que há muito não experimentava. Fui, há muito tempo. Depois fui professora de piano por mais de 4 décadas. Gostaria de se juntar ao nosso grupo? Pergunta uma senhora de meia-idade com um violino nas mãos. Nos reunimos aqui todas as quartas-feiras para tocar. Somos amadores, obviamente, mas amamos música. Seria uma honra tê-la conosco. O convite é inesperado e profundamente comovente. Um espaço onde ela ainda é valorizada, não pela rapidez com que opera uma máquina registradora, mas pelo talento que moldou toda a sua vida. Eu adoraria, responde, sentindo que pela primeira vez em semanas está realmente respirando. Entre os frequentadores do café está Carlos Mendonça, diretor de um centro comunitário para idosos no bairro. Impressionado com a performance de Cecília, ele espera até o final do encontro para abordá-la. Foi realmente impressionante, diz, apresentando-se. No centro onde trabalho, temos um piano que raramente é usado. Muitos dos nossos frequentadores manifestaram interesse em aprender, mas nunca conseguimos um professor. A senhora consideraria dar aulas voluntárias uma vez por semana? Novamente, o orgulho de Cecília luta contra sua nova realidade. Voluntariado. Após décadas cobrando por suas aulas, mas algo mudou nela desde o despejo. A compreensão de que valor não está apenas no dinheiro recebido, mas também no impacto que se tem na vida dos outros. Precisaria verificar com Helena, para não interferir em meu horário na padaria. Responde cautelosamente. Claro, assegura Carlos. Seria apenas uma tarde por semana, e o centro fica a 2 quadras daqui. Na manhã seguinte, Cecília menciona a proposta a Helena, preparada para ouvir que não pode reduzir suas horas na padaria. Para sua surpresa, a dona do estabelecimento reage com entusiasmo. Acho uma ideia maravilhosa. A senhora ficaria com as manhãs aqui e uma tarde livre para as aulas. A música, obviamente, é sua paixão, dona Cecília. Seria um crime manter essas mãos talentosas apenas operando um caixa. Assim, mais uma peça se encaixa no quebra-cabeça da nova vida de Cecília. Na semana seguinte, ela dá sua primeira aula no centro comunitário.
O espaço é simples, mas acolhedor. O piano precisa de afinação, mas ainda é utilizável. Os alunos, todos acima dos 60 anos, a recebem com uma mistura de curiosidade e respeito. Entre eles está Margarida Santos, uma senhora de 83 anos cujo rosto parece estranhamente familiar a Cecília. Durante a apresentação inicial, quando Margarida menciona que trabalhou como violinista em orquestras regionais em sua juventude, a memória de Cecília finalmente se clareia. Margarida, do Conservatório de Música, 1953, pergunta incrédula. O rosto da outra idosa se ilumina com reconhecimento. Cecília Oliveira. Meu Deus, não posso acreditar. Depois de todo este tempo. As duas haviam sido colegas no conservatório, parte do mesmo círculo de amigos, compartilhando sonhos e ambições musicais. Perderam contato quando Cecília casou-se e mudou-se para outra cidade, reencontrando-se agora, mais de 4 décadas. Depois, em circunstâncias que nenhuma das duas poderia ter previsto. Após a aula, as velhas amigas sentam-se para um café, décadas de vida condensadas em horas de conversa animada. Margarida conta sobre sua carreira como violinista, o casamento, com um maestro, os filhos que seguiram carreiras distantes da música. Cecília compartilha sua trajetória como professora, os alunos que se destacaram, o apartamento que foi seu lar por tanto tempo. Quando finalmente chega ao ponto de mencionar o despejo e sua situação atual, Margarida a interrompe com uma exclamação. Cecília, isso é terrível, mas talvez eu possa ajudar. Vivo em uma casa grande com outros 4 aposentados. Compartilhamos despesas e responsabilidades. Temos um quarto vago desde que Dona Augusta faleceu no mês passado. Seria perfeito. Para você. Pela primeira vez em muito tempo, Cecília permite que a esperança floresça plenamente. Um lar permanente, na companhia de pessoas de sua idade, inclusive uma velha amiga. No entanto, a realidade logo se impõe. Qual seria o custo, Margarida? A amiga menciona uma quantia que, embora modesta considerando o que oferece, está além do que Cecília consegue juntar com seu trabalho de meio período na padaria. Compreendo, diz Margarida vendo a expressão desanimada da amiga. Mas não desista da ideia. Podemos encontrar uma solução. Com uma nova meta em mente, Cecília intensifica seus esforços. Além das manhãs na padaria e da tarde de aulas, no centro comunitário, ela começa a oferecer aulas particulares de piano para crianças do bairro. A notícia de uma professora experiente cobrando valores acessíveis espalha-se rapidamente entre os pais, e logo ela tem uma pequena lista de alunos. Seus dias agora são preenchidos do amanhecer ao anoitecer. Acorda cedo para ajudar Helena com as primeiras fornadas, trabalha no caixa durante a manhã, dá aulas particulares nas tardes em que não está no centro comunitário e ainda encontra tempo para ensaiar com o grupo de música do café uma vez por semana. O cansaço é real. Os dedos frequentemente doem por causa da artrite, mas há uma vitalidade em sua existência que havia se perdido nos anos de isolamento em seu apartamento. Durante 3 meses, Cecília vive com austeridade monástica, economizando cada centavo. Recusa pequenos luxos como uma xícara de café extra ou um livro novo, sempre com o olhar fixo em seu objetivo: juntar dinheiro suficiente para mudar-se para a casa compartilhada e iniciar um novo capítulo. Quando está a apenas algumas semanas de atingir a quantia necessária, Cecília nota uma mudança na atmosfera da padaria. Helena parece preocupada, frequentemente ao telefone com expressão angustiada, verificando e reverificando as contas até tarde da noite. Após um desses episódios, Cecília reúne coragem para perguntar o que está acontecendo. Helena, inicialmente, tenta minimizar a situação, mas diante da insistência gentil de Cecília, finalmente admite: a padaria está em dificuldades financeiras. Os custos aumentaram, a concorrência das grandes redes é implacável, e o banco está pressionando pelo pagamento do empréstimo que fiz para reformar a cozinha no ano passado. Se as coisas continuarem assim,
Terei que fechar as portas em 2 meses. A notícia atinge Cecília como um soco no estômago. A padaria não é apenas seu local de trabalho. É o espaço que a acolheu quando estava nas ruas, que devolveu sua dignidade, que reacendeu sua paixão pela música. Helena não é apenas sua empregadora. É a pessoa que estendeu a mão quando o resto do mundo virou as costas. A ideia de vê-la perder tudo é insuportável. Naquela noite, em seu pequeno quarto, Cecília contempla o envelope onde guarda suas economias. Tanto sacrifício, tantos sonhos depositados naquelas notas cuidadosamente dobradas. A casa compartilhada com Margarida, a estabilidade que tanto anseia. Mas como poderia seguir em frente sabendo que deixou para trás a pessoa que a salvou? Na manhã seguinte, com o coração pesado, mas resoluto, Cecília entrega o envelope a Helena. É tudo o que tenho economizado nestes meses, explica diante do olhar confuso da outra mulher. Não é muito, mas talvez ajude a ganhar tempo até que as coisas melhorem. Helena fica atônita, os olhos marejados. Não posso aceitar isso, dona Cecília. A senhora está economizando para seu próprio futuro, para a casa compartilhada com sua amiga. O futuro sempre será incerto, responde Cecília com uma serenidade que vem da idade e das experiências vividas. Mas o presente é onde fazemos nossas escolhas. E minha escolha é ajudar quem me ajudou primeiro. Relutantemente, Helena aceita o dinheiro, prometendo considerar o valor como um investimento, não como uma doação. A senhora será sócia da padaria, insiste entre lágrimas de gratidão. Uma porcentagem dos lucros, quando voltarmos a ter lucros, será sua. A notícia do gesto de Cecília rapidamente se espalha pela comunidade, graças a um funcionário que testemunhou a cena. Em uma pequena cidade onde todos se conhecem, histórias de generosidade viajam com a velocidade do vento. E assim, sem que Cecília ou Helena soubessem, a história chega aos ouvidos de Eduardo Santana, um empresário local cuja filha é aluna de piano de Cecília. Eduardo há tempos procura uma forma de expandir seu portfólio de investimentos para algo mais significativo. Divorciado recentemente com mais dinheiro do que tempo para gastar, ele encontra na história de Cecília uma inspiração inesperada. Uma idosa que, mesmo tendo perdido quase tudo, ainda encontra recursos para ajudar os outros. Na quinta-feira seguinte, após a aula de sua filha, ele pede alguns minutos para conversar com Cecília. Tenho uma proposta de negócios, explica, após os cumprimentos iniciais. A padaria da senhora Helena tem um espaço inutilizado no segundo andar, que poderia ser transformado em uma pequena escola de música. Eu cobriria os custos da reforma e da compra de instrumentos, incluindo um piano de qualidade. Os lucros seriam divididos entre a senhora, como diretora e professora principal, Helena, como proprietária do espaço, e eu, como investidor. A proposta é tão inesperada que Cecília tem dificuldade em compreender completamente suas implicações. Uma escola de música? Repete quase para si mesma. No segundo andar da padaria, Eduardo confirma, explicando que já conversou inicialmente com Helena, que está entusiasmada com a ideia. Seria uma forma de diversificar o negócio dela, trazendo mais movimento para a padaria. Para a senhora, seria uma oportunidade de fazer o que ama em um ambiente adequado. E para mim, seria um investimento em algo que realmente importa. Cecília sente-se dividida. A proposta é tentadora, quase perfeita demais para ser verdade. Mas o conflito entre sua independência duramente conquistada e a necessidade de aceitar ajuda externa ressurge com força total. Preciso pensar, responde finalmente. É uma decisão importante. Naquela noite ela procura Margarida para pedir conselho. A velha amiga a escuta com atenção e depois diz com a franqueza que vem da longa amizade: Cecília, você sempre foi teimosamente independente. Mesmo quando éramos jovens, era sua força e também sua fraqueza. Esta proposta não é esmola, é reconhecimento de seu talento e experiência. Além disso,
Acrescenta com um sorriso astuto. Se funcionar bem, logo você terá dinheiro suficiente para se mudar para cá, se ainda quiser. A casa não irá a lugar algum. Após uma noite de reflexão, Cecília aceita a proposta de Eduardo. As semanas seguintes são um turbilhão de atividades. Reforma do espaço, escolha dos instrumentos, definição do currículo e das mensalidades, divulgação na comunidade. O segundo andar da padaria, antes um depósito empoeirado, transforma-se em um espaço luminoso com 4 salas de aula e uma pequena área para recitais. A inauguração da escola de música atrai a atenção do jornal local, que publica uma matéria sobre a improvável parceria entre uma idosa desalojada, uma padeira em dificuldades financeiras e um empresário em busca de propósito. A história ressoa com muitos leitores, e a reportagem é compartilhada nas redes sociais, alcançando um público muito além dos limites da pequena cidade. O resultado é uma onda de inscrições na nova escola, não apenas de crianças, mas também de adultos e idosos inspirados pela história de Cecília. Em poucos meses, todas as vagas estão preenchidas, com uma lista de espera considerável. O aumento de movimento beneficia também a padaria, que vê suas vendas crescerem à medida que os pais esperam pelas aulas dos filhos, tomando café e comprando pães e doces. Entre os novos alunos está Sofia, uma menina de 12 anos com extraordinário talento musical. Seu jeito tímido e observador lembra a própria Cecília em sua juventude. Durante as aulas, a conexão entre elas é imediata e profunda, a música servindo como linguagem comum entre gerações. Sofia frequentemente fica após a aula, apenas para ouvir Cecília tocar ou contar histórias sobre os grandes pianistas que conheceu ao longo de sua carreira. O que Cecília não sabe inicialmente é que Sofia é neta de Ricardo Almeida, um importante produtor musical da região. As histórias que a menina conta em casa sobre sua incrível professora de piano que tem mãos mágicas, mesmo com os dedos tortos pela artrite, intrigam Ricardo. Após semanas ouvindo sobre Dona Cecília, ele decide acompanhar a neta a uma aula com a desculpa de verificar seu progresso. O que deveria ser uma visita rápida transforma-se em uma tarde inteira. Ricardo, escondido na última fileira durante o pequeno recital de fim de mês, observa com crescente admiração a forma como Cecília conduz seus alunos, seu domínio técnico quando demonstra passagens difíceis, sua musicalidade que transcende as limitações físicas. Quando finalmente se apresenta após o recital, Ricardo não esconde sua admiração. É um privilégio conhecê-la, Dona Cecília. Minha neta não exagerou sobre suas habilidades. Nos dias seguintes, Ricardo retorna, várias vezes, sempre discretamente, sempre observando. Finalmente, convida Cecília para um café após o expediente. A proposta que faz é tão inesperada quanto a de Eduardo meses antes. Gravar um álbum de piano solo com composições clássicas, focando em peças que mostrem tanto técnica quanto emoção. Tem um pequeno selo dedicado à música clássica, explica. Não é um grande negócio comercial, mas há um público fiel que aprecia gravações autênticas com alma. E a senhora Dona Cecília tem mais alma em seus dedos dual que muitos pianistas da metade de sua idade. A ideia de gravar um álbum profissional, algo que nem mesmo em seus anos de maior atividade como pianista havia conseguido, é quase esmagadora para Cecília. Tenho 87 anos, responde finalmente. Minhas mãos não são o que eram. Há muitas falhas técnicas que não conseguiria esconder em uma gravação profissional. Ricardo sorri, um sorriso gentil que chega aos olhos. A perfeição técnica é superestimada. O que busco é interpretação, é emoção, é a sabedoria que só uma vida como a sua pode trazer à música. As pequenas imperfeições técnicas apenas evidenciam a humanidade por trás das notas. O processo de gravação, como Cecília temia, é exaustivo e doloroso. Horas a fio no estúdio, repetindo a mesma peça inúmeras vezes em busca da interpretação ideal. A artrite em suas mãos protesta violentamente contra o esforço sustentado.
E há dias em que mal consegue segurar uma xícara de chá após as sessões. Várias vezes pensa em desistir, questionando-se se, aos 87 anos, ainda tem o direito de sonhar com novos começos. Em um desses momentos de dúvida, encontra Sofia esperando por ela na saída do estúdio. A menina, com a inocência e a honestidade típicas da juventude, diz simplesmente: "Quando a ouço tocar, Dona Cecília, sinto que posso fazer qualquer coisa quando crescer, mesmo quando for velha como a senhora." As palavras simples tocam Cecília profundamente. Não é apenas sobre ela, percebe? É sobre todas as Sofias do mundo. Todas as meninas e meninos que precisam acreditar que a idade não é o fim dos sonhos, que recomeços são possíveis mesmo quando tudo parece perdido. Com renovada determinação, ela retorna ao estúdio no dia seguinte, ignorando a dor em suas mãos, focando apenas na música que sempre habitou seu coração. O álbum, intitulado Recomeços, é lançado 6 meses após o despejo de Cecília, coincidindo com seu aniversário de 87 anos. A capa mostra suas mãos ao piano, cada ruga, cada deformidade causada pela artrite visível em detalhes impressionantes. Uma imagem de beleza não convencional, celebrando a idade e a experiência em vez de escondê-las. O lançamento é um evento modesto no café adjacente à padaria, reunindo alunos, amigos e curiosos atraídos pela história que agora é conhecida em toda a região. Cecília toca algumas peças ao vivo, sua performance mais assegurada agora, fortalecida pela jornada dos últimos meses. Quando termina, a ovação é ensurdecedora, o pequeno espaço vibrando com aplausos e exclamações de aprovação. Entre os presentes, Cecília nota um rosto que não vê há meses, mas que reconheceria em qualquer lugar. Seu filho, Paulo. O mesmo que a abandonou quando mais precisava, levando suas economias e deixando apenas dívidas. Ele está parado ao fundo do salão, meio escondido, como se incerto sobre sua recepção. Seus olhares se cruzam brevemente e Cecília sente uma tempestade de emoções. Raiva, mágoa, um resquício teimoso de amor maternal que se recusa a morrer completamente. Após o evento, quando a maioria dos convidados já partiu, Paulo finalmente se aproxima. "Mãe", começa a voz trêmula. "Eu vi a matéria no jornal sobre a escola, sobre o álbum. Estou orgulhoso." As palavras soam vazias aos ouvidos de Cecília. "Orgulhoso?" repete, uma calma perigosa em sua voz. Onde estava esse orgulho? Quando me deixou sem nada? Quando levou o dinheiro que guardei durante anos para minha velhice? Paulo baixa os olhos, incapaz de sustentar o olhar acusatório da mãe. "Eu estava em um lugar escuro, mãe. Dívidas de jogo, ameaças. Pensei que encontraria uma forma de devolver tudo antes que eu fosse despejada", completa Cecília, a voz agora mais firme. "Antes que eu tivesse que dormir em um banco de praça? Antes que estranhos precisassem mostrar a compaixão que meu próprio filho não teve?" A conversa é dolorosa, carregada de acusações, desculpas e explicações insuficientes. Paulo menciona problemas com álcool, jogo, um divórcio complicado. Fala sobre reabilitação, sobre o desejo de reparar os danos causados. Menciona quase casualmente que ouviu sobre o sucesso de Cecília e pensou que talvez pudesse ajudá-la a administrar os novos negócios. É este último comentário que cristaliza algo em Cecília. A percepção de que, mesmo agora, seu filho a vê como um meio para seus fins, não como uma pessoa com sentimentos e dignidade própria. "Não preciso de sua ajuda, Paulo", diz finalmente, uma certeza inabalável em sua voz. "Construí uma nova vida sem você e continuarei a vivê-la em meus próprios termos." Não é um rompimento completo. Cecília ainda é mãe, e parte dela sempre amará o filho, independentemente de suas falhas. Mas estabelece limites claros, uma distância emocional e prática que a protegerá de novas decepções. Eles concordam em manter contato, talvez almoçar juntos ocasionalmente,
Mas a confiança quebrada precisará de muito tempo e ações concretas para ser reconstruída, se é que algum dia será. 8 meses após ter sido despejada, enfrentado, a noite ao relento, trabalhado como caixa de padaria e redescoberto sua paixão pela música, Cecília finalmente consegue realizar seu objetivo inicial: mudar-se para a casa compartilhada onde Margarida vive. Com os rendimentos estáveis da escola de música e os primeiros royalties do álbum, ela agora pode pagar sua parte nas despesas sem sacrificar seu novo estilo de vida. A casa, uma construção antiga com amplo jardim e varanda, abriga agora 5 idosos, cada um com sua história de vida, seus talentos e também suas limitações. A Margarida, claro, com seu violino e suas histórias de viagens com orquestras. Antônio, ex-professor universitário de literatura, cuja memória para poemas permanece impecável, mesmo quando às vezes esquece o que comeu no café da manhã. Dulce, que trabalhou como enfermeira durante 50 anos e ainda cultiva ervas medicinais no jardim. E Jorge, viúvo recente, aprendendo lentamente a navegar pela vida sozinho, contribuindo com seu talento culinário nas refeições compartilhadas. Para Cecília, a casa oferece mais do que um teto e uma cama confortável. Oferece companhia, compreensão mútua, a possibilidade de envelhecer com dignidade, rodeada por pessoas que compartilham sua realidade. As tradições locais, como os almoços de domingo no quintal, as celebrações de aniversários com bolos caseiros, as noites de música na sala com Margarida ao violino e Cecília ao piano, trazem um senso de pertencimento que há muito ela não experimentava. Ao completar 1 ano de sua nova vida, Cecília decide organizar um concerto beneficente. No Teatro Municipal, a ideia surge naturalmente, como uma forma de celebrar sua jornada e também de estender a mão a outros idosos que possam estar enfrentando circunstâncias semelhantes às que ela viveu. Com a ajuda de Ricardo, Eduardo e Helena, o evento ganha forma rapidamente, reunindo músicos locais, alunos da escola e apoio de empresários da região. A renda do concerto será destinada a um fundo específico para idosos em situação de vulnerabilidade, com ênfase em projetos que promovam autonomia e capacitação profissional, não apenas assistencialismo. É importante para Cecília que a iniciativa reflita sua própria experiência. A dignidade do trabalho, a possibilidade de recomeço, o valor das habilidades acumuladas ao longo de uma vida. Na noite do concerto, o Teatro Municipal está lotado. Na primeira fila, Helena, Eduardo e Sofia observam com orgulho quando Cecília sobe ao palco. Seu caminhar é lento, mas firme. Sua postura impecável como sempre foi. Enquanto se acomoda ao piano, o silêncio expectante na plateia fala volumes sobre o respeito que conquistou. Antes da peça final, Cecília se vira para o público. Sua voz, amplificada pelo microfone, preenche o teatro. Há 1 ano, eu estava sem teto, sem esperança, convencida de que minha vida havia efetivamente terminado aos 86 anos. Hoje, aos 87, descubro que a vida continua oferecendo possibilidades, desde que tenhamos coragem para aceitá-las. Mas também aprendi que ninguém recomeça sozinho. Precisamos uns dos outros, da gentileza de estranhos, da solidariedade que nos torna humanos. Enquanto suas palavras ecoam pelo teatro, Cecília olha para as faces atentas na plateia, vendo reflexos de sua própria jornada em muitos deles. Pessoas que também enfrentaram perdas, traições, recomeços. Pessoas que, como ela, recusaram-se a serem definidas por suas circunstâncias ou por sua idade. Esta cidade, que antes mal notava a existência de uma senhora idosa, agora me reconhece, não pela fragilidade da idade, mas pela força da experiência. E eu reconheço esta cidade não pela indiferença que inicialmente encontrei, mas pela compaixão que me permitiu estar aqui hoje. Com estas palavras, Cecília volta-se para o piano e começa a tocar. Seus dedos, embora marcados pela artrite e pelos anos,
ainda encontram com precisão as notas certas. A música que flui deles carrega com ela histórias de perda e recomeço, de quedas e levantamentos, de noites escuras e manhãs luminosas. E enquanto toca, Cecília sabe com certeza absoluta: nunca é tarde para recomeçar, mesmo quando se tem 86 anos e precisa reconstruir tudo do zero. Porque cada recomeço carrega consigo a sabedoria de todas as vidas anteriores. Cada nota faz parte de uma sinfonia maior que é a existência humana, com todos seus acordes dissonantes e suas resoluções harmônicas. A vida, Cecília finalmente compreende, não é uma peça única, mas uma série de movimentos, cada um com seu tempo, seu ritmo, sua beleza própria. E mesmo o último movimento, quando executado com graça e aceitação, pode ser o mais belo de todos.